Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dar sequência no vídeo 498, né? E também na segunda parte do Livro dos Espíritos, cujo capítulo 8, ou oitavo, como queira, né? Como 6 e meia dúzia é a mesma coisa para mim. Então, capítulo 8, ou quem quiser, capítulo 8, porque aqui está em algarismo romano, então, né, cada um é cada um. E cujo o título é no capítulo 8, da emancipação da alma. Aí, nesse título, da emancipação da alma no Livro dos Espíritos, nós vamos tratar, no decorrer desse capítulo, o sono e os sonhos, né? Visitas espíritas entre pessoas vivas, que seria visita, né? De espíritos entre pessoas vivas, espíritos entre espíritos, né? Transmissão oculta do pensamento. Esses são assuntos que nós vamos tratar nesse capítulo. Letargia, catalepsia e morte aparente. O outro tema que nós vamos tratar também é sonambulismo. O outro tema, êxtase. Outro tema, dupla vista. E por último, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. De forma que nós teremos aqui pela frente, assim, um estudo maravilhoso, né, dentro do esmiuçamento. E aqui nós já vamos iniciar com o tema o sono e os sonhos. E Kardec, ele faz uma pergunta, já faz a primeira pergunta da seguinte forma: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Já começou o probleminha. Olha só para você ver o probleminha. Primeiro que Kardec, eu costumo dizer, gente, que Kardec, gente do céu, Kardec era sábio demais. Mais sábio, mais sábio, mais sábio demais. Eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos, ele é composto de 2 livros. Um livro de pergunta e um livro de resposta. Porque tanto as perguntas são sábias, quanto as respostas são sábias. Eu costumo dizer também que o Livro dos Espíritos, ele é composto de parábolas. Porque quanto mais a gente estuda o Livro dos Espíritos, mais a gente aprende. Se hoje você estuda a questão de número 400, no dia seguinte,
o seu conceito com relação ao dia anterior é diferente. E eu costumo dizer também que o Livro dos Espíritos, nós não deveríamos começar da questão número 1. Nós deveríamos começar de trás para frente. 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014. Vou parar por aí. De trás para frente. Aí você pode me dizer assim, mas por que de trás para frente? Porque se começamos de trás para frente, ao chegar no número 1, na questão de número 1, nós ficamos sabendo, na questão número 1, quem de fato é o autor de todas as questões existentes nos universos e nas dimensões, que é Deus. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, olha só para você ver. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Começa da seguinte forma, que isso é relativo, isso é complexo. Cada caso é um caso. Essa pergunta está relacionada à evolução do espírito. Está relacionada à evolução do espírito. Existe aquele espírito que encontra-se no corpo físico num estado letárgico de inconsciência total, que ele, na verdade, nem sabe que desencarnou, que reencarnou, que desencarnou, que reencarnou 3, 4, 5 vezes nestas condições, devido à inferioridade dele, devido o materialismo dele, devido o fluido animalizado dele, o fluido animalizado dele, devido à escala evolutiva que ele se encontra, devido àqueles casos que eu já disse aqui várias vezes, que muitos espíritos, eles vão ao próprio velório e não sabem que ele, ali o corpo dele é que está sendo velado. Você entendeu? É sepultado e não sabe que o corpo dele é que foi sepultado, volta para casa e ali se relaciona com a família durante alguns anos. Existem aqueles casos em que o indivíduo de repente acorda nas regiões umbralinas e ele não sabe por que lá foi parar, não tendo ele noção de que lá foi parar porque cometeu um suicídio lícito, que eu já expliquei em outros vídeos a respeito do suicídio lícito e do suicídio ilícito.
Então, essa pergunta de Allan Kardec, ela é relativa e ela é complexa. Cada caso é um caso. E eu torno a dizer, você pode me perguntar assim, mas você pode dizer assim, mas então, Allan Kardec errou nessa pergunta? Não. Você vai me ouvir sempre dizendo isso. Allan Kardec nunca errou e os bons espíritos nunca erraram. Mas tanto Allan Kardec quanto os bons espíritos que codificaram a doutrina dos espíritos, eles deixaram muitas matérias de uma forma assim, como se fossem maliciosas, para que pudéssemos, através do nosso bom senso, assimilar, raciocinando. Olha só, um outro item que nós enxergamos aqui no esmiuçamento. O espírito encarnado. Não existe espírito encarnado. Existe alma. Existe alma. Olha só, o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal, a forma como aqui se encontra. Entendeu? É alma, não é espírito. E encarnado também é relativo. Encarnado é relativo. Principalmente no mundo de provas e expiações, é relativo. Porque nós podemos dizer que uns 90% da população mundial encontra-se reencarnada e 10% encarnada. Mas como assim? Encarnada são esses que pela primeira vez encarna aqui no planeta Terra, com uma responsabilidade, com uma missão, né, com compromisso. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, encarnou aqui na Terra. Ele encarnou uma vez só. Um é encarnar, mais que um é reencarnar. E outra, aqui é a alma e não o espírito. Por quê? Olha só para você ver. O espírito encarnado teria que ser assim, ó. A alma reencarnada permanece de bom grado no seu envoltório corporal. Mas por que Kardec colocou dessa outra forma? Ó? O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. Por que ele colocou dessa forma e não da outra forma, como eu acabei de dizer? Para que pudéssemos analisar. Para que pudéssemos analisar da seguinte forma: o processo é relativo, o processo é complexo. Cada caso é um caso. No processo evolutivo que todos nós nos encontramos, nós não podemos nos esquecer das desigualdades. Porque não existe a desigualdade aparente. A desigualdade fisionômica, a desigualdade social,
como já disse, a sociedade, a desigualdade econômica, a desigualdade social, a desigualdade moral, a desigualdade intelectual, cultural, a desigualdade da inteligência, entendeu? A desigualdade da aparência, a desigualdade racial. Não existe só essa desigualdade. Existe a primordial, que é a desigualdade evolutiva. Nós temos que entender que perante Deus todos nós somos iguais. Perante Deus. Mas perante nós, ninguém é igual um ao outro, devido à desigualdade. Uns têm aptidões por uma coisa, ou têm por outra coisa. Aquilo que me satisfaz não te satisfaz. A música que me satisfaz não te satisfaz. E assim vice-versa. A evolução encontra-se na desigualdade espiritual e também física. Porque imagine só, todo mundo gostando de uma cor só de roupa. Todo mundo vestido de rosa e de azul. Seria mediocridade? Não. A desigualdade, né? Eu mesmo tenho esse cabelo grisalho, outros com a minha idade têm o cabelo totalmente pretinho. Então, é necessário essa mesclagem. Como, por exemplo, a pessoa quando vai almoçar ou jantar, o básico, arroz, feijão, batatinha, chuchu, abóbora. Olha a desigualdade. Agora você imagina só a pessoa todo dia comer só arroz. Todo mundo, no mundo todo, só arroz. Não tem cabimento. Onde é que vai parar? Onde é que vai parar as coisas? Então tudo que se produz no mundo, joga tudo no lixo. Joga no lixo, porque só dão preferência ao arroz. E quanto é gostoso ter um arroz com feijão, com uma abóbora, né, com um peixe. Olha que delícia, né? Então é necessária essa desigualdade, até para afinar, né? Até para purificar o paladar, o gosto das pessoas. Então olha só, o espírito encarnado, mas vamos por esse lado só para a gente, né? Porque é assim Kardec deixou, vamos deixar assim, mas você observa que nós já esmiuçamos esse assunto. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal, né? Ele permanece ali satisfeito, sossegado, tal, no corpo físico. Isso também é relativo. Olha só a resposta, como também é relativa, é de sentido duplo. É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. É como se você chega e pergunta àquele que está preso: a prisão aí te agrada? Você está satisfeito, está preso?
Você está feliz por estar preso? O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então isso é relativo e ao mesmo tempo isso é complexo. Por quê? Porque existem espíritos num estado letárgico tão grande no corpo físico, você entendeu? Que ele não sabe que se encontra reencarnado. Então, por mais que o corpo físico dele encontra-se sobrecarregado de sequelas de maus comportamentos, de maus atos de existências passadas, ele espiritualmente, a sua consciência, o teu eu, encontra-se letárgico. Então ele não está assim, vamos dizer, nem um pouquinho preocupado com a situação a qual ele se encontra naquele corpo físico. É como se perguntasse ao encarcerado: agrada o cárcere? Esse processo é relativo. Por quê? Devido à desigualdade. Existem espíritos mais lúcidos no corpo físico que o encontrar-se no corpo reencarnado é uma tortura a ele. Ele se sente, ou melhor, ele sente e ele se vê como um pássaro preso em uma gaiola, limitado. Você entendeu? Ali naquele espaçozinho, porque o corpo físico, a um determinado nível de espírito, ele limita a grandeza do espírito, as qualidades do espírito, a um nível de espírito, ele limita. Há outros espíritos mais evoluídos, ele já não limita tanto. E assim por diante. Mas que o corpo físico, há uma classe de espírito, ele se torna um obstáculo ao progresso, ao desempenho daquele espírito, ele se torna um empecilho, ele se torna um obstáculo ao espírito mais lúcido. Agora, aquele menos lúcido, você entendeu? Ele não está nem aí. Ele nem sabe que está reencarnado. Principalmente aqueles que reencarnaram através do processo compulsório. Dá para você entender assim? Que depende da evolução do espírito. Essa pergunta e essa resposta é relativa e ela é complexa. Então é a evolução. Um pouquinho mais evoluído, ele vai se ver como um pássaro em uma gaiola. Menos evoluído, ele não vai estar nem aí. Aqueles mais evoluídos um pouquinho, ele vai assim se ver preso como um pássaro na gaiola e impossibilitado de praticar, de agir como gostaria de agir, de exercitar os teus dons, as tuas capacidades. Você entendeu? De alçar voos, de deslumbrar-se horizontes, espaços, dimensões.
enquanto aquele mais inferior, coitadinho, como eu acabei de dizer, esses no que reencarna através do processo compulsório, nem tem noção de que se encontra no corpo físico. De vez em quando eles têm lá assim, um sitezinho tal, mas não passa daquilo. Enquanto para aquele espírito mais, né, assim, melhorzinho, um pouquinho, ele já fica doido para terminar logo aquele processo, aquela prova, aquela expiação para ele cascar fora desse corpo, porque esse corpo físico é uma bênção, mas ao mesmo tempo é um obstáculo àquele mais lúcido. Entendeu? Então aqui, ó, a sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. É o que eu acabei de dizer, né? Então, ele procura sim se libertar se ele tem mais consciência. Agora, se ele não tem mais consciência, ele fica naquele estado ali, totalmente letárgico. Vamos para o próximo vídeo.